Aleluia, glória a Deus, igreja. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, por gentileza. É um texto que vai falar exatamente sobre a instituição da Páscoa. O texto vai dizer o seguinte: e o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família conduzirá o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. O verso 5 diz o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês vão guardar o cordeiro até o 14º dia deste mês de todo o ajuntamento da congregação de Israel e matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na vigia superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite de celebração, eu quero chamar vocês a uma reflexão. A Páscoa quer dizer passagem. E ela nos convida a, literalmente, sair de uma posição para outra. Trocar de posicionamento, trocar de vida, trocar de atitudes, trocar decisões, literalmente fazer algo novo. É isso que ele vai falar sobre a passagem. Então, eles estavam numa posição e agora eles estavam literalmente se preparando para viver algo novo. Pois bem, muitas ordens foram dadas. E aí vai a primeira reflexão da noite para cada um de vocês. Não adiantava cumprir as ordens parcialmente. Você precisava cumprir a ordem integralmente. Não adianta fazer as coisas pela metade e querer viver o cumprimento da promessa do Senhor sobre a tua vida. Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos tomar decisões completas. Muitas pessoas estão esperando a noite de Páscoa que se cumpra sobre as suas vidas, estão esperando ver o anjo da morte passar ao largo da sua casa, mas não estão vivendo uma vida de total obediência. Vivem uma vida parcial, uma vida de negociatas, uma vida de meias decisões. E quem vive meias decisões tem meia libertação. Quem vive meias decisões tem meias experiências. E, às vezes, as experiências que sobram não são exatamente aquela que nós sonhávamos. Diante de tudo que foi falado para eles, eles estavam aprendendo ali a seguinte situação: eu preciso ter a confiança plena no Senhor. Eles estavam vivendo num local há muitos anos e era um local de muita idolatria. E o que fazer agora? O Deus Todo-Poderoso se apresenta para eles e, diante de diversas pragas, mostra que cada um daqueles adorados por aquele povo foram feridos naquilo que eles tinham de mais precioso. E aí pergunta-se, por que ele fez isso? Porque ele precisava mostrar no povo o que eles estavam fazendo de errado, adorando aqueles falsos deuses.
Mas entenda que Israel literalmente olhava tudo aquilo somente como um espectador. Bom, o outro passo que vai ser dado é exatamente a questão do cordeiro, que é o que nos traz hoje até aqui. Nós decidimos pegar o cordeiro e, em cumprimento da palavra, trazer até vocês. Exatamente como está ali, né? Feito com tanto carinho, né? Com tanta busca, com tanta dedicação. O cordeiro foi colocado diante de nós. A pergunta é: que tipo de cordeiro nós oferecemos? Esse cordeiro em especial, que vai ser servido para cada um de vocês, foi um cordeiro feito com o máximo de esmero. Foi escolhido com muito carinho. Não é verdade? Pessoas cansadas, saíram de um dia de labuta, eu posso testemunhar aqui, pegaram o seu carro, aplicaram o seu combustível para ir a um mercado longe, porque ali sabia-se que tinha um cordeiro de qualidade. Então, desde a decisão da escolha, da separação do dinheiro para fazê-lo, até a voluntariedade de quem foi buscar, até o carinho de quem armazenou na sua casa, até o transporte para cá, até o preparo, até a entrega do gás para que se pudesse, todos os detalhes que envolvem este cordeiro, eu posso dizer que foram feitos com muito carinho, com muita dedicação. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que ricas bênçãos estão separadas para aqueles que fazem as coisas do Senhor de uma forma especial. Amém? Então, a palavra vai falar que a oferta tinha que ser muito bem escolhida. Não podia ser entregue qualquer coisa, nem de qualquer forma. Então, esse cordeiro foi separado para cada um de nós. Mas nós decidimos fazer a coisa da forma correta. Sabe, Deus muitas vezes tem feito isso conosco, tem nos chamado a refletir e não entregar qualquer coisa e de qualquer forma. Talvez seja a segunda grande reflexão que o Espírito Santo nos traz essa noite. Como você tem feito as coisas para o Senhor? O que você tem entregue ao Senhor? Que tipo de cordeiro você tem selecionado para viver milagre? Uau, isso é profundo, hein? Que tipo de cordeiro você tem escolhido, separado da sua da sua riqueza, querendo viver algo sobrenatural? Mas o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o que está escrito na Bíblia. Não é o que eu quero dizer. Eu preciso seguir a palavra. E a palavra fala com muito carinho que ele mandou escolher de uma forma muito específica qual era o cordeiro a ser servido. Então, tinha a escolha, a separação, até o glamour, até o grande dia. E aí, nesse grande dia, entrava um outro ato de obediência. Então, não entregue qualquer coisa de qualquer maneira. Outra coisa que a gente tem. Uma vez imolado aquele cordeiro, o sangue tinha que ser separado. E aí vem a terceira reflexão dessa noite para todos nós. O que era preciso fazer, jovem? Você mesmo. O que era preciso fazer? Com o sangue daquele cordeiro. Legal. Você acha que eu ouvi isso realmente que você falou daqui, né? Ele quis dizer umbrais. Então é isso aí mesmo. Passar na parte de cima da porta. Tinha que ser passado nos umbrais. Mas a pergunta que eu faço para você, Felipe, o sangue era passado do lado de dentro ou do lado de fora dos umbrais? E por que era passado lá de fora, Carol? E não do lado de dentro?
Então, a primeira coisa que eu quero chamar a refletir sobre isso. Nós precisamos fazer a coisa certa da forma certa. Fato. O chamado do Senhor é que a marca do sangue fosse colocado aonde? Do lado de fora. Porque se fosse colocado do lado de fora, o que aconteceria? O anjo da morte, o que ele faria? Ele não entraria na casa. Existia uma promessa. Existe uma promessa sobre a igreja. A questão é, a forma que nós queremos fazer o evangelho, do jeito que escolhemos, muitas vezes as coisas não dão exatamente como diz a Bíblia, porque não fazemos o que a Bíblia fala para fazer. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Sabe o que representava aquele sangue do lado de fora? Não era só para os espíritos verem. Era para que os homens vissem também. Concordam comigo? Que no momento que eu passava o sangue no umbral, eu fazia minha declaração pública de fé. Ninguém falando isso. Vê a revelação agora. Quando eles marcavam a porta, eles falavam, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos envolvidos nisso. Nesse ato de loucura que muitos estão falando, nós fazemos parte disso. E eu pergunto, que crente é você? Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me converti em 1993. Uau, lá no outro milênio. E a primeira coisa que eu fiz questão de ter foi uma Bíblia. Sabe por quê? Para poder lançar a mão dela e sair na rua para mostrar publicamente que eu agora era crente. Eu queria mostrar diferença na minha roupa, eu queria mostrar diferença no meu linguajar, eu queria mostrar diferença nas minhas atitudes, eu queria ser uma pessoa diferente. O objetivo disso tudo era honrar e bendizer ao meu papai. Era fazer com que o meu papai fosse glorificado. Por quê? Quando as pessoas olhassem para mim, iam falar, uau, Cristo transforma uma vida. Mas hoje, o que tem sido dito? Não, fica do jeito que tá tudo bem. Onde o que nós vemos na palavra é vinde como estás, mas não é permaneça como está. O que Cristo está nos chamando é literalmente para viver um recomeço de histórias. A viver um peça. A viver a passagem. E o meu convite essa noite para a igreja é exatamente que nós possamos ter um posicionamento de uma vez por todas. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas se as tuas músicas continuam a mesma, será que você está ganhando teus vizinhos para Jesus? Se o teu posicionamento no futebol que você joga com teus amigos continua o mesmo, será que você está ganhando eles para Jesus? Será que a forma que você joga charminho para as vizinhas, continuando o mesmo, mostra para elas que Jesus transforma, entra, cura e liberta? Sabe, certa feita eu atendi uma pessoa que estava envolvida numa vida errônea. E nessa transformação de vidas, uma outra pessoa que estava coligada a ela veio até mim e falou, pastor, eu quero entender o que é isso. E eu falei, vamos lá, o que você precisa? Eu quero entender o que faz essa pessoa desistir do meu amor. Não querer mais estar comigo. Porque disse que encontrou a Cristo. Quem é esse Cristo? Que agora eu quero saber também quem é. Olha que profundo isso. Quando nós somos transformados e mostramos publicamente essa transformação, aleluia, a sociedade que está à nossa volta também é alcançada. Meu Deus do céu. Tenha posicionamento. Sabe, vamos para a quinta coisa dessa noite.
E a quinta coisa vai falar exatamente do sentar à mesa. E aí você pergunta, o que nós temos no sentar à mesa, pastor? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Sabe o que a gente tem no sentar à mesa? O sentar à mesa representa comunhão. Deixa eu te dar uma aula de história bíblica, de geografia / história bíblica. A época de Jesus, os homens tinham a característica agropecuária. Então, aquelas pessoas saíam para a lida todos os dias. E você há de convir que homens trabalhando na lida podem ter desentendimento? Sim ou não? Claro que podem. Pode haver desavença, pode haver briga, o cara estar meio chateado, a esposa ter falado muito no ouvido dele, ou o filho ter tirado nota baixa na escola, pode ter tido algum motivo. A safra pode não ter sido aquela que ele esperava. Traduzindo, algo podia ter acontecido que aquelas pessoas poderiam estar avessas, chateadas, de uma forma complicada, por assim dizer, e com isso gerasse o quê? Desentendimento. Mas dava tempo de parar no meio do trabalho para resolver pendências? Não. Né? O batente, o bumbo está tocando. O bumbo está tocando e as pessoas estão trabalhando, estão fazendo a coisa acontecer. Concordam comigo? Então, você pergunta, pastor, então como eles faziam para resolver os seus problemas, as suas pendências? A história, os livros de apoio nos ensinam que os homens, após voltarem, antes de terem o momento do jantar, a palavra vai falar que eles faziam as ofertas da viração do dia. E eu quero que você escute bem o que eu estou falando. Porque talvez isso seja o que falta na sua vida para que literalmente a chave vire essa noite. A Bíblia Sagrada fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Numa outra passagem vai falar uma coisa estanque, mas que na verdade está totalmente correlacionada. Se você quiser entregar uma oferta a Deus, nessa oração da viração do dia, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem um problema com seu irmão, pare, largue a tua oferta onde está no altar, no gasofilácio, pare, deixa ali. Mas antes de se apresentar a Deus, volte ao seu irmão, se conserte com ele, depois vá e entregue as suas orações. Porque quando a gente pega numa passagem mais à frente, vai falar o quê? Para que o céu não fique de bronze. Algumas pessoas têm o céu de bronze sobre as suas cabeças porque não conseguem se consertar com seus irmãos. Não conseguem literalmente serem libertos por causa da sua altivez, por causa da sua dura cerviz. Eles precisavam sentar à mesa. Eles precisavam viver uma passagem. E é interessante quando você para e vê que a palavra vai falar assim, é uma família do lado, pequena. Se a família for pequena, Deus tem estratégias maravilhosas. Não é coincidência. É porque ele sabia que às vezes os problemas de relacionamento passavam da casa e iam nas casas do lado. Então ele estava dando uma oportunidade. Sabe o que você pode fazer? Eu quero te convidar a chegar junto da família do vizinho, aquele que você estava com... Resolva o problema. Resolva o problema, porque amanhã é peça. Amanhã vai ocorrer a passagem. E nem todos vão participar dela. Resolvam as suas pendências. Mas aí quando eles sentam nesse momento de celebração, eles não mandam vir somente o cordeiro. Eles também pedem para que sejam servidas as ervas amargas. Deixa eu falar um pouco sobre as ervas amargas. As ervas amargas tinham mais um lindo significado, porque o nosso Deus é um Deus cheio de simbolismo. Cada um mais lindo que o outro. Essa erva amarga que vai ser servida a você agora tem um simbolismo
que para Israel naquele momento, para que toda vez que eles comessem essa erva, houvesse a recordação em suas mentes da dor que eles passavam no cativeiro, da amargura que era a vida deles quando eles estavam naquele momento de prisão, de escravidão. Amém, igreja? E aí você pergunta, mas qual é o significado de nós hoje comermos isso, pastor? Eu vou te dizer. Essa erva amarga é uma representação da vida que você tinha antes de aceitar Cristo. Uau! Glória a Deus. Ou até mesmo, talvez, a vida que você esteja tendo hoje. Mesmo já tendo aceitado a Cristo, talvez você tenha vivido em meio a momentos amargos. Talvez por decisões erradas, escolhas erradas. Talvez você esteja vivendo um momento de muita dor, de sofrimento. Mas o comer essa erva nessa noite vai simbolizar profeticamente uma transformação na história da sua vida. Mas lembre-se, não é um ato mágico, não é um ato sobrenatural, não é um ato de magia que está envolto nisso, não. É um ato de simbolismo atrelado a decisões corretas. É isso que eu estou chamando você a fazer. Tomar decisões corretas em meio a esses lindos elementos que o Senhor tem colocado para nós. Que quando você estiver, no momento do nosso jantar, lançando mão dessa erva amarga, quando você mastigar ela, e eu quero convidar você a mastigar ela. Mastigue bem, para você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Mas calma aí, lembrei de um detalhe. Algumas pessoas, quando chegam nos altares, quando chegam nos púlpitos, quando vão dar seus testemunhos, que algumas pessoas olham e às vezes apelidam carinhosamente de testemunho, porque a pessoa às vezes pega ali 40 minutos de uma oportunidade que ele tem para contar o que Deus fez na sua vida, ele fala 35 minutos só de desgraça. Aí você fala, mas pastor, às vezes a vida da pessoa foi muito complicada. Sim, o problema não é esse. O problema é que tem pessoas que lembram do seu passado, como o povo lembrava das panelas ou de temperos do Egito. Parece que elas gostam, parece que dá prazer cada vez que ela traz à memória tudo aquilo que ela fazia. Onde, na verdade, o Senhor nos traz o simbolismo da erva amarga. Para que quando nós comêssemos, nós lembrarmos do que nós éramos de verdade. Do que isso representava. Da dor que realmente você sentia quando tomava essas decisões errôneas. Sabe, a gente chega ao pão. Na sua frente tem cestos de pão. Eu quero convidar cada um de vocês a lançar mão de um desses pães. E é interessante porque no Memorial da Páscoa, nós chegamos em Cristo. E é interessante que ele vai também comemorar a Páscoa como um bom judeu. E na comemoração dessa Páscoa, ele lança a mão desse pão. E dá um novo sentido ao pão. E nesse pão, ele lança e parte o pão. Eu quero convidar você, parta seu pão. Eu quero que você faça isso com as suas próprias mãos. Parta o pão. Porque foi isso que Jesus falou para nós, que o corpo dele seria partido por nós. Aí alguém chega e fala, mas qual é o sentido disso, pastor? Eu vou te dizer. Sabe, a cédula que o inferno tinha contra nós, quando nós estamos à mesa de Cristo, literalmente, é Paraganjobia, Síbia. Paladiaia, Sória. Remante que a Sória, Lamai. As cédulas são partidas. Não tem mais sentido. Não tem mais poder. O que o inimigo tinha sobre a tua vida, em cada pedaço desse pão partido, é uma cédula rasgada.
representa que o Goel chegou na tua vida, Aleluia. trazendo libertação. Glória a Deus. E sabe, tem um outro sentido ainda que eu te trago, revelado agora pelo Espírito de Deus à minha vida. Era um só pão, não era? Cadê o seu pão? Ih, teu pão tá inteiro ainda. Sabe o que representa? Como minha mãe dizia uma coisa muito interessante, mesmo antes de nós conhecermos a Cristo, ela falava, pão não pode ser desperdiçado, porque pão é um alimento divino. Lembra, mãe? Eu era pequena, ela falava já isso. Sabe, era um só pão, para trazer alimentação, para trazer um sustento, para trazer uma revigoração, para que você possa começar essa passagem. Mas do momento que ele parte esse pão, ele quer dizer que esse mesmo pão, por menor que seja o pedaço, profeticamente vai te alimentar. E você tem a capacidade de, com esse pão que foi dado a você, que você partindo ele, não se preocupe, não vai fazer falta para você. Mas lembre-se, tem muita gente à tua volta que está com fome. Fome de uma comida que transforma. Sede de uma água que realmente alimente. Você está tendo a oportunidade de ser canal de Deus para alimentar multidões, para trazer transformação na vida de multidões que precisam fazer a passagem. Pensar. E por fim, diante de vocês, está o suco da videira. Eu quero convidar que homens abram essa garrafa de suco agora. Homens, abram essa garrafa. Porque cabia ao sacerdote derramar o sangue do cordeiro. E eu quero pedir que esses homens que abriram, que possam ter a honra, se assim me permitirem, de começar a servir esses cálices que estão à sua volta, mais perto de você. Se tem um chefe de uma família perto de você, dá honra para ele também servir. Divida com ele a garrafa, sirva um pouco, deixa ele servir um pouco. Eu quero que cada um dos sacerdotes tenha o prazer de derramar o vinho, o suco da videira, sobre as taças. Ou, vai ter que editar, né? Você... Sem comentários, né? Vou ter que editar o vídeo. O outro estica o cálice. Eu tô falando para os sacerdotes. Eu quero te ajudar, eu quero profetizar sobre a tua vida, mas toma um posicionamento. O Felipe ele estendeu para ele estendeu o copo. Não, pega, galera. Ele tá em transição, ele tá saindo do filho mais novo para sacerdote. Ele tá no momento de transformação ainda. Já treina, varão, já treina. Deus te abençoe, meu filho. E aí a gente tem mais um simbolismo agora, que é o suco da videira, que é o vinho. E Jesus, quando lançou mão desse elemento, ele também falou algo importante. Ele trouxe a reflexão que o seu sangue, vermelho como esse, seria derramado. Por amor, ele derramaria o seu sangue por mim e por você. Então eu quero que nesse ato solene também você, quando estiver no momento certo de ingerir esse suco da videira, você possa lembrar que ele tem todo um simbolismo atrelado, que Jesus Cristo se entregou por nós. Sabe, nesse momento, eu queria convidar você a começar esse ato. Primeiramente, eu quero pedir para que você pegue a sua erva amarga. Eu quero convidar que você mastigue bem. Mas enquanto você mastiga, eu quero que você lembre que tua vida talvez não esteja do jeito que você queria. Mas eu quero que você lembre como era realmente a sua vida. Porque essa é a grande questão. Algumas pessoas já estão há tantos anos no Evangelho que já viveram alguns milagres, mas chegaram num certo ponto que estagnaram.
Porque estão passando o sangue pelo lado de dentro do umbral. Já querem fazer de qualquer jeito, já querem fazer da sua forma, já querem escolher um cordeiro qualquer. Mas essa noite é uma noite de memorial, de que nós possamos trazer de volta aquilo que é correto às nossas mentes. Então quero te convidar a comer essa erva amarga. Eu quero te convidar a lançar a mão desse pão. Um pedaço desse pão. Todo mundo está com um pedaço desse pão na mão? Pois bem. Nesse momento nós vamos comer desse pão, mas eu quero que você lembre o significado real dele. Ele vai trazer alimento sobre a tua vida. Eu profetizo que esse pão vai te trazer forças para literalmente transpor desertos. Que esse pão vai te dar energias para combater um bom combate. A não parar a caminhada no meio. Esse pão, profeticamente, vai te trazer a um novo lugar na história da sua vida. Porque esse pão foi o corpo de Cristo moído, partido por nós. Mas lembre-se, não se desespere. Existem muitos pedaços que você pode compartilhar com aqueles que estão à sua volta, que estão famintos de algo novo na sua história. Como é o amor do pão? Chegamos na terceira parte dessa história. Como nós dissemos, antes de sentar à mesa, precisava se acertar os ponteiros. E depois dos ponteiros serem acertados, se sentava à mesa. Na cultura ocidental, às vezes nós fazemos alguma coisa errada, que é quando senta à mesa para comer, a gente vai lavar a roupa suja. Na verdade, não é isso. O povo judeu nos ensina como fazer. Antes de chegar à mesa, a gente chega, lava a roupa suja, reclama o que tem que reclamar, debate o que tem que debater, se acerta e aí vem para a mesa. Sabe por quê? Mesa é lugar de celebração. Mesa é lugar de alegria. Mesa é lugar de comunhão. Então, se você não fazer isso, eu quero convidar você a fazer a partir de agora. Se vocês têm algum problema, não debata na mesa. Não, pelo menos na hora do alimento. Às vezes não senta à mesa para conversar. Ok. Mas na hora da alimentação não é hora de debate, não é hora de guerra. É hora de paz. É hora de alegria. É hora de comunhão. E ele falou para nós, para que nós lançássemos mão do cordeiro. Mas que nós comêssemos tudo. Sabe o que isso significa? Que a passagem aconteceria. A promessa se cumpriria. Que eles teriam uma grande jornada pela frente. Mas calma, essa noite é lugar de celebração. Então, preparem essa carne. Mas comam até o final. Porque vocês precisam celebrar juntos. Vocês precisam ter comunhão juntos. Vocês precisam passar um tempo juntos. Antes que o milagre aconteça. Eu quero convidar você agora, lançando mão de um pedaço dessa carne, a profeticamente comer essa carne e falar: Senhor, eu quero viver em obediência a Ti. E como último ato,
mas não menos importante, eu quero convidar você a lançar a mão do seu cálice. Nesse cálice tem o representativo de por que hoje é considerado como o dia mais importante. Um inocente decidiu pagar o preço por mim e por você. Deixa eu falar uma coisa a você que não suporta injustiça. Algumas pessoas têm um coração muito preso nessa questão da justiça. Se você gosta tanto de justiça, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que amar o Senhor Jesus o dobro do que os outros amam. Porque se formos falar em justiça, você sabe o quão pecador você é. E um justo pagou o preço por você. Então você, que tem essa característica, precisa amá-lo mais intensamente ainda. Porque você entende, talvez de uma forma diferenciada, por causa das suas emoções, o que foi que ele fez. Eu quero convidar você a olhar para esse líquido e lembrar o Cristo, num dado momento, pendurado naquela cruz, sangrando, se esvaindo em sangue, em meio a esse sofrimento e essa dor horrenda que era a morte de cruz. Mas houve uma promessa que aquele sangue seria vertido até a última gota por cada um de nós. E eu quero fazer um brinde ao Senhor com este símbolo. Mas antes de brindar e tomarmos dele, eu quero convidar a fazer algo muito importante. Porque lembra que nós falamos que mesa é lugar de comunhão? Então eu quero convidar você a exercer isso. Olhando para a pessoa que está ao seu lado, à sua frente. E oferecendo, se isso for uma verdade, de trocar o cálice com ela e declarando: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão com cada um de vocês. E deixa eu falar uma coisa para você. O que isso significa? Se nós voltarmos na Idade Média. O significado disso que vocês fizeram é algo muito importante. Porque cada um daqueles reis que assumiam os tronos tinham a todo momento o medo de ser assassinado. E uma das formas muito comuns de um assassinato de uma pessoa importante era através de quê? De envenenar a bebida. E aquelas pessoas que eram muito importantes tinham um servo junto dele. Era um simples servo. Era alguém que estava ali literalmente para servir como anel de sacrifício. Alguém que a vida era desprezado. Era desprezável. Porque ele lançava a mão do seu cálice, chegava e falava: bebe. Prova. Cada um dos cálices que aqueles homens tomavam antes do rei, eles sabiam que a qualquer momento eles podiam morrer. Mas eles continuavam ali, fiéis, colocando em risco as suas vidas, por respeito, às vezes até mesmo por amor àqueles reis. Porque eu preciso lembrar uma coisa para você. De tanto o convívio ser tão perto, e aí eu quero convidar você a refletir qual é o tipo de convívio que você tem tido com a igreja. É um convívio de perto ou é um convívio de longe? Qual é o teu convívio com os irmãos? Você está perto o suficiente para tomar um tiro por ele, entrar na frente da bala? Será que você está à distância de um esticar de mãos para trocar o cálice com ele? Será que você está disposto a correr o risco pelo seu irmão? Por isso Jesus mandou que nós celebrássemos com um vinho em taças. Para que nós pudéssemos lembrar que assim como aqueles provadores reais corriam risco todos os dias por amor dos seus senhores, ele, como Senhor, desceu a forma de servo, se preocupando e amando intensamente. Então, quando você troca esse cálice, você está dizendo para essa pessoa:
eu confio em você e eu me entregaria no teu lugar. Em cima dessa explicação, eu quero convidar você a lançar mão desse cálice e pela fé, não morrer, mas que essa bebida te traga vida e vida em abundância. Um brinde à nossa salvação. Sabe, eu não quero atrapalhar a sua janta, mas eu quero chamar mais uma última reflexão. Enquanto tudo isso acontecia, e eu quero que você reflita nisso, porque foi uma revelação muito linda que Deus trouxe à minha esposa. Enquanto conversávamos, Deus trouxe essa revelação a ela e eu achei linda. A Bíblia tinha dado o spoiler de como seria o final. Interpretação de texto para pessoas inteligentes. A gente leu o texto de Êxodo. E Deus falou para nos momentos, os atos irem acontecendo. Atos contínuos de obediência. Naquela madrugada ocorreria o quê? A passagem do anjo da morte e a morte dos primogênitos daqueles que eram desobedientes. Certo? E eles precisavam comer até o final. Mas ele deu mais um detalhe. De manhã... Opa! Calma aí. Como é que é? De manhã, você vai pegar ali alguma... E vai fazer o quê? Vai queimar. Opa, então calma aí. Se de manhã eu tenho que... Então eu já sei que eu não vou sair essa noite. Ok? Não é isso que o texto diz? Mas lembra que eu falei que ele é um Deus de princípios? E um Deus que busca aqueles que são obedientes. Que são sensíveis à sua voz e obedientes. E esses viverão milagres e coisas sobrenaturais. A palavra nos dá uma orientação. Quando nós celebrarmos a Páscoa, nós precisamos estar vestidos. Com o bordão pendurado. Com um cinto nos lombos. Com um calçado nos pés. Com um cajado na mão. Sabe o que ele dizia pra gente? Você hoje está celebrando. Você hoje está aqui se alegrando. Mas você tem que estar preparado para partir a qualquer momento. Talvez você não tenha entendido isso. Vou tentar fazer diferente. Ele manda que a igreja esteja preparada. Para que mesmo no momento de celebração como esse, a qualquer momento, a trombeta pode tocar. O shofar pode tocar. Para levar aqueles que são escolhidos e obedientes. Mas não tem tempo para se preparar. Porque quando essa ordem vier, ele só vai levar aqueles que estiverem preparados. Ah, não, mas ele é um Deus de misericórdia. Ele é bem claro. Você precisa estar preparado. Para que no momento certo você possa fazer a passagem. E eu convido você a refletir sobre isso. Como você tem levado os seus dias? Que tipo de cordeiro? Que tipo de marca você tem colocado na sua casa? O seu ato de fé é público ou não? Você tem se consertado com aqueles que estão à sua volta? Se não, faça isso, pelo amor de Deus. Esteja perto do seu irmão a ponto de ter distância para trocar um cálice com ele. Para se colocar na brecha por ele, para amá-lo. E por fim eu te digo, celebre esse banquete. Mas lembre-se da ordem que o Senhor nos deu. Porque o povo de Israel sabia que pela manhã eles queimariam o resto. Para nós, o Cordeiro Pascual foi levado aos céus e disse: vou preparar morada para cada um daqueles que forem obedientes. Então eu quero te fazer um convite. Eu não sei quantos anos de cristão você tem. Eu não sei há quantos anos de fé, quantos anos na fé você tem. Não sei. Mas eu quero convidar você a lembrar essa noite que você precisa estar preparado para a qualquer momento fazer a verdadeira passagem para Jerusalém celestial, para nossa terra prometida.
Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Não sinto as dores do passado, trago à memória todo o teu cuidado. Eu reconheço teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Tanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu